Estamos de volta, boa noite. Nós vamos apresentar agora o último quadro dessa noite. Para isso, nós fizemos uma reportagem muito interessante que envolve um evento recente e misterioso que tem acontecido no interior, de relatos sobre supostas bolas de fogo que vêm intrigado os moradores da região. Essa imagem, ó, parou, aí você já sabe o que vai acontecer, né, ó, desceu, ó. Esses relatos seriam uma manifestação do lendário Boitatá ou seria algo mais científico? Dia 31 de maio de 1560, José de Anchieta relata em uma de suas histórias indígenas sobre o Boitatá. Sendo assim, a primeira fonte de pesquisa nada sobre isso. Segundo a lenda, Boitatá foi o único sobrevivente de um dilúvio que exterminou todo o planeta Terra. Entrou em um buraco escuro. Crescendo seus olhos, ele acabou não podendo mais aparecer nos períodos da manhã, somente no período da noite. Pois de dia, ele não conseguiria mais enxergar. Apesar de apresentar outras versões, no norte é conhecido como uma serpente de fogo, que protege os campos, plantações e os seus animais. E protegem eles das pessoas que agridem o meio ambiente e principalmente que os incendiam, podendo perseguir essas pessoas, queimá-las, pela possibilidade que eles têm também de se transformar em uma tocha de fogo. Muitas pessoas já afirmaram ter visto um feixe cintilante pela mata, afirmando ser o Boitatá, principalmente os indígenas. Porém, essa realidade vem se estendendo para várias pessoas e várias pessoas estão falando sobre isso. Fique atento aos relatos dos próprios moradores de Tefé que estão sendo agora entrevistados pelo nosso repórter Cláudio Pereira. No município de Tefé, diversos moradores relataram uma suposta bola de fogo. Bom, como a nossa equipe é extremamente profissional e maravilhosa, bora lá ver eles. Opa, bom dia. Bom dia, senhor. Qual é seu nome? Chico. Chico, faz o que da vida, Chico? Sou agricultor. Tu é agricultor, Chico? Sim, senhor. Ganha bem? Não. Que pena. Qual é teu nome? Isso. Teu nome é Luiz? Sim. É mesmo, é? Faz o que da vida, Luiz? Eu quero me formar em teatro e pra cidade grande me tornar um ator. Quer pra cidade grande? Sim, me tornar um ator. Tá bom. E aí, eu tô sabendo aí que vocês viram uma suposta bola de fogo. Como é que funciona esse negócio? A gente tava bem aqui, a gente tava indo pro cemitério municipal, quando a gente viu uma luz vermelha assim no céu. A gente foi, só que a árvore tava atrapalhando a gente ver melhor. A gente foi, se afastou, só que quando a gente chegou lá, ela já tinha sumido. Ela tinha um formato diferente. Tinha um formato diferente? Sim, senhor. Era uma bola? Sim, mas era um formato diferente. Tava seguindo vocês, é? Sim, senhor. Pô, muito estranho, né? E tu viu o quê? Eu e meu mozão, a gente tava entrando na cidade de moto, né? Até que a gente passou pelo cemitério. Aí, do nada, quando eu olho pra lá, eu vejo uma bola assim subindo. Bicha, que louco! Aí eu vejo uma bola assim. Aí quando eu achei que era algo normal, né? Tipo, interior. Mas rapaz, que história, né? Acontece vários caras doidos aqui, mano. Cê é louco. Aí, Quer dizer que tem uma mistura de cara do interior com carioca, com paulista, é? meu amor, é identidade visual, gato. É tudo que tu quiser, tudo que ele quiser, né? Aí tá, aí eu achei que era algo normal, né? Aí ele começou a acelerar, falando que era Boitatá. Eu fiquei, mano, Boitatá? Boitatá? O que é o Boitatá? Sei lá, bicha. Então, sobre o nomeado Boitatá, existe alguma explicação para isso? Por que isso acontece? Para isso, nós contatamos a especialista em ciclos biogeoquímicos, Ian Gabriel, que irá agora nos apresentar seu conhecimento sobre isso. Vou passar para a repórter Catarina Roque. Boa tarde, eu sou a repórter Catarina Roque, estou aqui com o químico Gabriel Bruce e ele vai falar como funciona do ponto de vista químico o fenômeno do Boitatá. Olá, boa tarde. É muito interessante o fenômeno do Boitatá.
Ao contrário do que ocorre nas cidades, onde tem a cova muito profunda, no interior as covas são rasas. E quando o corpo ele entra em decomposição, ele libera um gás que é a amônia. E por estar mais próximo da atmosfera, a amônia, quando entra em contato com o ar, que tem uma composição que é a fosfina, a amônia, junto com a fosfina, ela entra em combustão instantânea, fazendo essa espécie de bola de fogo, né, que nós podemos presenciar na reportagem. Ou seja, a bola de fogo em si só é a amônia, que entra em contato com a fosfina no ar e entra em combustão instantânea. A segunda pergunta seria de um telespectador. Ele está curioso para saber se você conseguiria explicar o porquê que o nitrogênio, que já está presente na atmosfera, não entra em combustão instantânea com a fosfina. Uma pergunta bem interessante. O nitrogênio que está presente no ar, ele está na forma de gás de nitrogênio. Em sua maioria, cerca de 78 a 79% do ar atmosférico é feito de nitrogênio. Só que o gás de nitrogênio ele é muito estável e pouco reativo. Isso é devido à sua composição química, né? A sua tripla ligação covalente com outro átomo de nitrogênio. Mas para que esse nitrogênio, que está na forma de gás, seja utilizado por organismo, ele precisa sofrer um processo para que ele seja transformado. O primeiro processo é o processo de fixação do nitrogênio. Normalmente é feito por bactérias, né? Mais precisamente pelas rizóbions, que está ali em um processo de mutualismo com raízes de plantas leguminosas. Esse processo de fixação, você vai pegar o gás de nitrogênio N2 e transformar em amônia, de NH3. Só que a amônia em si ainda é muito tóxica. E para que ela seja utilizada com outros organismos, é preciso que ela sofra outro processo, que nós dizemos que é o processo de nitrificação, que se divide em dois. A nitratação e a nitrosação. A nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito, é feito por também bactérias, mais precisamente por bactérias quimiosintetizantes. E a transformação de nitrito em nitrato é feito também por bactérias quimiosintetizantes. E quando chega em nitrato já é consumida por outros organismos. Outro processo também é o processo de amonização, que é o processo justamente do boitatá, que é quando você tem a matéria orgânica em decomposição e ela libera amônia. E esse nitrogênio, quando volta para a atmosfera, é feito pelo processo de desnitrificação, que também é por bactérias, mais precisamente pelas pseudomonas. Uma curiosidade é que todo esse processo do ciclo do nitrogênio, ele é natural. Também há outros processos, que é por conta dos raios, que tem uma capacidade de quebrar a tripla ligação covalente, e pelas erupções vulcânicas. Só que um outro processo também para a obtenção de amônia é pelo processo artificial, né, que a gente denomina de método de Haber-Bosch. Uma curiosidade é que esse método de Haber-Bosch ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial como produção de amoníaco para minimizar os gastos com explosivos. E é isso, muito obrigada. E sobre o ciclo do nitrogênio? Como que nós aprendemos isso na escola? Qual a sua importância e como funciona? Nós temos agora o repórter João Gabriel, que está em campo agora no Colégio Amazonense Dom Pedro II, e irá nos mostrar como funciona. Então, Ana Maria, nós estamos aqui no Colégio Amazonense Dom Pedro II para fazer uma entrevista com o professor Giuseppe Castro, que se encontra aqui dentro dessa sala. Bom dia, professor. Pode entrar. Obrigado, com licença. Bom, estamos aqui com o professor Giuseppe Castro, professor muito inteligente, formado em fisiologia, química, língua portuguesa, língua inglesa, biologia, sexologia, matemática, engenharia química, física e biológica. E, bom, estamos aqui para fazer umas perguntas para o professor. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Professor, na sua opinião, qual que é a importância de explicar o ciclo biogeoquímico do nitrogênio nas escolas hoje em dia? Bem, o ciclo do nitrogênio é só um entre os vários ciclos biogeoquímicos presentes, mas ele é um dos mais importantes. Temos o nitrogênio, temos o carbono, temos a água,
E esses são um dos exemplos de ciclos que são muito importantes para explicar na sala de aula, porque eles compõem toda a nossa biosfera. O nitrogênio, por exemplo, na sua forma gasosa, compõe 78% da atmosfera, mas mesmo assim ela não é aproveitada diretamente. Temos ela presente bastante no nosso corpo, porém não chegamos a inalar o nitrogênio e utilizar ele de forma direta, como eu tinha dito. Nós, por exemplo, podemos ingerir eles a partir de plantas dos produtores ou de animais que chegaram a consumir essas plantas, e assim ela faz parte de muitas moléculas, da parte orgânica do nosso corpo. Por exemplo, ele compõe as bases nitrogenadas, né, que é uma das partes que compõem um nucleotídeo, e de uma trinca de base nitrogenada podemos formar aminoácidos. Desses aminoácidos formamos as proteínas, que também sabemos que é uma molécula orgânica que é bastante importante para nós do corpo humano, certo? E a partir disso, se a gente entender um pouco mais desse processo de transformação, podemos aprender a conservá-la, né? Podemos mudar esse nosso pensamento dentro das escolas de aula, que em vez de apenas pensar em consumir e utilizar ele de forma exacerbada, sem se preocupar em preservá-la, vamos acabar com o nosso planeta Terra. E é por isso que estudar os ciclos biogeoquímicos como o nitrogênio, podemos aprender a preservar essa nossa Terra e fazer o uso correto e aprender, claro, né, como é que funciona todo esse processo. Entendi. Muito obrigado, professor. Bem, primeiramente, o nitrogênio está presente na atmosfera em formato de N2, ou seja, na sua forma gasosa. Para ele entrar numa planta, ocorre um processo de fixação, ou seja, o gás nitrogênio entra na planta, é fixado e assim ele é transportado para o solo. Para seu transporte da planta para o solo, temos a presença de bactérias chamadas bactérias nitrificantes, principalmente as bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, elas têm uma principal importância, pois elas têm uma relação ecológica chamada mutualismo, ou seja, elas participam de forma mútua, tanto as bactérias quanto plantas leguminosas. Sendo assim, enquanto uma dá matéria orgânica, outra dá compostos nitrogenados. Passando aqui da transformação da amônia para o nitrito, temos o processo de nitrosação. E para transformar do nitrito para nitrato, pois o nitrito dentro da terra ele é tóxico, e para fazer um proveito da molécula, ou seja, do nitrogênio, temos que transformar primeiro em nitrato, pois assim tiramos um pouco tiramos a toxicidade, e dessa forma ele pode ser aproveitado pelas plantas. Esse processo é chamado de nitrificação, ou seja, tanto a nitrosação quanto a nitratação compõem o processo de nitrificação. Sendo assim, para devolver esse nitrato para a atmosfera, temos o processo de desnitrificação, que é feito por bactérias chamadas pseudoamonas. Sendo assim, ele volta novamente para a atmosfera em formato de N2, e assim forma um pouco do processo do ciclo do nitrogênio. Outras formas desse nitrogênio entrar na Terra é pelo processo de amonificação, ou seja, uma decomposição. Essa decomposição ou amonificação também é feita por bactérias. Sendo assim, temos a matéria orgânica que entra na Terra e ocorre o processo de amonificação ou decomposição. Volta para a Terra, ocorre novamente o processo de nitrificação e assim, com a desnitrificação, volta novamente para a atmosfera. Professor, e por que tem tanto nitrogênio no ar? Porque, bem, primeiramente, o nitrogênio ele não é aproveitado tanto. Então,
como ele precisa participar desse ciclo, ele é só aproveitado por plantas, na verdade. Não obtemos o nitrogênio diretamente, ou seja, temos poucos organismos fixadores do nitrogênio. Então, ele é o nitrogênio a molécula mais presente na atmosfera, e assim, com poucos fixadores, não vai ter um bom proveito dele. Professor, Oi. tá tudo bem? Já vai bater? Agora nós estamos aqui com as alunas Daniele e Letícia e nós vamos perguntar a elas o que elas acharam da aula do professor Giuseppe. Bom dia. Bom dia. Eu achei uma aula muito boa. É uma coisa muito importante a gente saber como funciona o ciclo do nitrogênio, o processo de fixação, de nitrificação, da desnitrificação também. É uma coisa muito importante pra gente. Bom dia, eu também achei a aula muito interessante. Aprendi com ele que o ciclo do nitrogênio é igualmente importante, igual aos outros ciclos bioquímicos, que ele vai ajudar na agricultura, nas plantações, nas proteínas e tudo isso. Entendi, muito obrigado. Agora nós falaremos com os alunos do KDP e vamos perguntar deles com que frequência eles pensam no ciclo do nitrogênio. Oi, bom dia. Bom dia. Eu vim aqui perguntar pra vocês com que frequência vocês pensam no ciclo do nitrogênio? Com muita frequência. Todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu penso é no ciclo do nitrogênio. Exatamente, estou pensando agora. Acho que 2 vezes por semana. Ah, muito bom.